História de vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito bonita chamada Madrasta Casamento Solitário. Item: nunca pensei que um simples desejo de aniversário pudesse destruir tudo que eu acreditava sobre mim. Como é que se pode começar a explicar algo assim? Algo tão pequeno, tão inocente na superfície, revela tudo o que está por baixo: sua moralidade, seu casamento, sua identidade. Tudo isso não aconteceu rapidamente, sem um relâmpago ou um sinal de alerta. Era um sussurro, depois se transformou em um grito, somente quando o silêncio foi sentido. Tudo começou com um olhar, os olhos do meu enteado arregalados e magoados, como se ele carregasse os anos dentro dele. Item: a solidão por trás dos olhos não me olha como uma madrasta. Não naquela noite. Eu senti como se ele estivesse olhando para mim como se eu fosse a única pessoa que poderia salvá-lo, vê-lo ou amá-lo. E você sabe o que é assustador? Uma parte de mim gostaria de ser essa pessoa. As noites anteriores àquele momento tinham sido silenciosas demais. Eu estava deitada na cama ao lado do meu marido e tudo que eu conseguia ouvir era o zumbido do ventilador de teto e um zumbido ainda mais alto no meu peito. Virei-me para ele, esperando que ele se virasse e me abraçasse, perguntando como tinha sido meu dia, mas ele não o fez. Talvez nunca tenha sido realmente. Às vezes eu chorava silenciosamente, não porque algo ruim tivesse acontecido, mas porque nada tinha acontecido. Nada muda, nada parece mais vivo. E é uma dor estranha quando a pessoa que você ama ainda está ao seu lado, mas você se sente completamente sozinho. A casa em si parecia vazia, como se até as paredes tivessem se cansado de fingir. O jantar é sempre uma dança delicada de 4 sorrisos e o tilintar de garfos. Somos uma família em teoria, não em espírito. E então chegou o aniversário de 19 anos do meu enteado Tom. Para alguns ele é apenas um menino, mas para mim ele é muito mais que isso. Item também, não da maneira que você estava pensando na época, não. Mas ele foi o único naquela casa que me viu. Ele tem um jeito calmo, atencioso de falar. Ele olhou para mim quando pensou que eu não estava olhando, não com desejo a princípio, mas com curiosidade, quase como se estivesse tentando descobrir se eu estava tão solitário quanto ele. E talvez eu estivesse sozinho. Naquela noite, depois do jantar, quando meu marido voltou ao escritório para terminar seu trabalho como de costume, Tom sentou-se comigo na cozinha. As velas ainda estavam queimando fracamente e o cheiro de bolo estava no ar. Ele disse uma coisa, apenas uma coisa. Se eu pudesse fazer um desejo, apenas um, eu desejaria estar perto de alguém novamente. Foi tão cru, tão honesto. Minha garganta apertou e tudo que consegui fazer foi concordar. Não sei o que dizer, mas naquele momento algo quebrou dentro de mim, algo que pensei ter mantido escondido por muito tempo. E então, alguns dias depois, ele veio até mim com uma carta. Ele disse que era apenas ficção, apenas uma história que ele escreveu, mas eu sabia que não era. Não é ficção, é uma janela para algo perigoso, algo bonito, algo quebrado. Eu disse que sim, mas o que é exatamente? A parte que ainda não consigo responder é: eu concordei com ele ou concordei com a sensação de estar viva novamente, eu estava bem em ser desejada, vista, abraçada mesmo que por um momento? Não sei. E todas as noites desde então eu me faço a mesma pergunta. E agora estou aqui contando a vocês, porque talvez haja alguém por aí que entenda. Se você acha que já viu de tudo, espere até ouvir esse grito. Inscreva-se em nosso canal para descobrir histórias chocantes de traição e prepare-se para uma história real que deixará você sem palavras. E por favor deixe um comentário se você já se viu dividido entre o dever e o desejo, se já se sentiu invisível em sua vida ou se já disse sim a algo que não conseguia explicar. Porque acho que essa história apenas começou. Para entender como tudo aconteceu, você precisa saber quem eu era antes de dizer sim. Tenho 38 anos, já fui casado e divorciado. Então, quando conheci Daniel, eu não estava procurando nada sério. Mas ele tem essa calma, essa estabilidade silenciosa. Fiquei confuso com poder. Ele é viúvo e diz que não está pronto para o amor. Item de novo, mas ele precisa de companhia. Não me importei, pelo menos no começo. Ele foi educado, respeitoso e cumpriu sua promessa. Parece seguro, mas seguro nem sempre significa pleno, aquecido ou vivo. Nós nos casamos depois de um ano, parecia a coisa certa a fazer. Mudei-me para a casa dele, a casa que ele dividia com sua falecida esposa. Sua presença ainda está lá em cada canto, sua cortina favorita na cozinha, seus livros ainda na prateleira, seu frasco de perfume ainda na mesa do banheiro, intacto, mas não jogado fora. Eu nunca falei sobre isso. Eu não quero.
Item parecer inseguro ou com ciúmes de alguém que não está mais lá. Mas toda vez que abro o armário e vejo a letra dela em uma receita, sinto-me como uma convidada, como se estivesse pegando emprestada a vida de outra pessoa. Daniel é um bom homem. Trabalhe duro, chegue tarde em casa e jante em silêncio. Ele me perguntou como tinha sido meu dia, mas apenas do jeito que se diz saúde depois de um espirro, por hábito, sem preocupação. À noite ele me dava as costas, sempre de frente para a janela. Aprendi a dormir sem esperar que seus braços me alcançassem. É exatamente assim. Test to do. Meu Deus, eu tentei. Preparei o jantar, planejei viagens de fim de semana, deixei bilhetes no bolso do seu casaco, só para ver se ele diria alguma coisa depois. Mas no final ele não disse nada. Parei de tentar. E então apareceu o Tom. Ele tinha 16 anos quando conheci, agora ele tem 19, ele era alto e quieto, de um jeito que me fazia sentir mais velho do que minha idade. Ele sempre foi mais consciente de suas emoções do que os adultos na sala, como se estivesse crescendo rápido demais. Ele ama a mãe, isso é óbvio. Ele não falava dela com frequência, mas quando fazia, sua voz era suave, como se até mesmo o nome dela fosse algo frágil. Item no começo eu não sabia qual era meu lugar no mundo dele. Não estou tentando substituí-la. Não posso e não quero forçar nada. Mantive distância, sorri ao passar por ele no corredor e perguntei se ele precisava de alguma coisa enquanto eu preparava o jantar. Ele raramente precisa de alguma coisa. Mas com o tempo ele começou a demorar. Não conversas longas, apenas momentos. Ele sentou no balcão da cozinha enquanto eu cozinhava. Às vezes ele me pergunta por que eu sempre prendo meu cabelo, e eu rio e digo que isso evita que ele caia na comida. Então ele disse que isso me fazia parecer muito. Item pequenas coisas sérias, pequenas conversas, mas elas ficam comigo por mais tempo do que deveriam. A casa em que moramos é grande demais para o quarto, as janelas são grandes e o quintal tem uma cerca que precisa de reparos. De fora parecia uma vida perfeita, mas por dentro era muito fria, como se todos tivessem decidido manter seus sentimentos trancados em quartos separados. Às vezes ouço Tom tocando piano, nada alto, apenas notas suaves, melodias tristes. E eu me vi parada no corredor, apenas ouvindo, não porque item música, mas porque era o único momento em que a casa parecia viva. Comecei a perceber com que frequência éramos deixados sozinhos. Os atrasos de Daniel no trabalho, as viagens de negócios, as reuniões de última hora, sempre uma desculpa, sempre um vazio. E com essa distância, algo começou a crescer. Não por luxúria, ou mesmo atração inicial, mas apenas essa atração entre duas pessoas que querem uma conexão. Preciso de risos, de calor, de alguém que me pergunte como estou e que realmente ouça a resposta. E Tom só queria que alguém visse. Item prestar atenção nele, para preencher o vazio deixado pela mãe. Nunca deveríamos nos tornar nada. Eu sou a madrasta dela, devo ser adulta, a que impõe os limites, o lugar seguro. Mas os limites ficam confusos quando você finge estar bem todos os dias. E a segurança? A segurança começa a parecer uma prisão quando a porta está sempre trancada por dentro. Olhando para trás agora, percebo que as rachaduras sempre estiveram lá, na maneira como Daniel mal me tocava, na maneira como Tom olhava nos meus olhos procurando por respostas que eu não tinha, na maneira como eu sorria no jantar. Item parece uma obrigação, não uma família. Não sou infeliz porque me casei com um homem mau. Tive o infortúnio de me perder em uma vida que parecia linda por fora, mas que estava me consumindo por dentro. E quando alguém finalmente percebeu que eu ainda estava lá, ainda viva, ainda necessária, ainda sofrendo, uma parte de mim se apresentou sem nem perceber. Foi aí que tudo começou, numa casa cheia de silêncio, num casamento cheio de distância e num rapaz, um rapaz, que me viu quando ninguém mais o fez. O 19º aniversário de Tom passou lá sem muita confusão. Item sem plano, sem interesse. Daniel quase não se lembrava até eu lembrá-lo na noite anterior. Ele murmurou algo sobre estar sobrecarregado de trabalho. Ele disse que tentaria chegar em casa a tempo para o jantar, mas eu já sabia o que isso significava. Então decidi fazer algo pequeno, só para Tom, algo pessoal, simples, mas atencioso. Eu mesma fiz um bolo, embora pudesse ter comprado um no supermercado. Cozinhei seu prato favorito, frango alfredo com alho assado e brócolis cozido no vapor. Ele nunca pediu muito, mas me lembro de uma vez. Ele disse que sua mãe costumava preparar esse prato para ele em seu aniversário. Coloquei velas na mesa. Nada de especial, apenas o suficiente para dar um propósito. Demorei ainda mais para me arrumar,
vesti algo leve e macio, algo que eu não usava há muito tempo. Não para ninguém, nem mesmo para Daniel, só para mim, eu disse a mim mesmo. Tom desceu as escadas e parou quando viu tudo, a mesa, a comida, o esforço. A princípio ele não disse nada, apenas ficou ali parado, como se não tivesse certeza se estava sonhando ou interferindo em algo que não deveria. Item com ele. Então ele sorriu, um sorriso verdadeiro, não educado, não forçado, um sorriso que vinha de um lugar que não parecia acolhedor há muito tempo. Ele sentou-se na minha frente e por um tempo comemos e conversamos sobre coisas diferentes, filmes, música. Ele me disse que estava pensando em começar a escrever novamente. Perguntei a ele que tipo de história ele queria escrever. Ele deu de ombros e disse, não sei, histórias honestas. Lembro-me de olhar para ele do outro lado da mesa e pensar em como ele era diferente dos outros jovens de 19 anos. Ele não age como um adolescente. Ele tem o caráter calmo e sensível de alguém que viu muita coisa, muito cedo, e aprendeu a ficar quieto enquanto janta. Ele pegou o copo d'água, ergueu-o e disse quase num sussurro, se eu pudesse fazer um desejo, seria me sentir perto de alguém novamente, ser visto. Fiquei surpreso. Não havia nada dramático na maneira como ele disse isso, nenhuma súplica, nenhuma tristeza, apenas fatos simples e suspiros. Por apenas um segundo, olhei para ele e ele olhou para mim. Pela primeira vez, não consegui fingir que não sentia o peso disso, a conexão, a eletricidade inexprimível entre nós que nenhum de nós ousava nomear. Até aquele momento, eu sorri, um pequeno sorriso, que depois descartei com uma risadinha. Ele disse algo sobre como todos nós nos sentimos invisíveis às vezes, mas por dentro meu coração estava batendo forte. Depois do jantar ele me agradeceu, não só por comida, que ele disse que ninguém havia feito para ele desde que sua mãe morreu. Então, enquanto eu estava limpando, ele hesitou na porta da cozinha. Ele segurava algo na mão, um pedaço de papel dobrado, levemente amassado nas bordas. Ele me entregou e disse, é só um exercício de escrita, algo que estou fazendo, uma espécie de carta. Se você não precisar, leia agora mesmo. Assenti, tentando manter a calma, mas havia algo no jeito como ele olhava para mim. Não era o olhar de alguém apresentando uma obra de ficção. É algo mais pessoal e mais vulnerável. Depois que ele subiu as escadas, sentei-me à mesa. As velas ainda estavam piscando. Abri a carta. A carta não era longa, apenas alguns parágrafos, mas cada palavra era como uma pedra pressionando meu peito. Ele escreveu sobre alguém que admirava, uma mulher que andava pela casa como se não pertencesse ali, uma mulher que sorria docemente mesmo quando ninguém estava olhando, que se importava profundamente, que sempre levava a todos. O peso dos outros quando ninguém percebe o seu peso. Ela escreveu sobre como merecia ser amada, não por dever, mas por quem ela era, porque era gentil, carinhosa e viva. Ele não lhe deu um nome. Ele não precisava fazer isso. Quando terminei de ler, minhas mãos estavam tremendo. É admiração, mas é muito mais que isso. É um anseio silencioso, não por sexo ou posse, mas por proximidade, por compreensão, quando alguém diz, eu também vejo você. Fiquei sentado ali por um longo tempo, mesmo depois que as velas se apagaram, apenas sentado ali, segurando a carta como se ela pudesse desaparecer se eu a soltasse. Fiquei me perguntando o que exatamente ele tinha acabado de me dar. Era uma história, ou o coração dela, ou talvez fosse apenas um espelho no qual eu não ousava me olhar há muito tempo. Naquela noite, reli a carta e a deixei na minha mesa de cabeceira, como um sussurro secreto esperando para ser ouvido. A casa estava escura. O único som era o zumbido suave do ventilador de teto acima de mim e a respiração leve e constante de Daniel ao meu lado. De volta ao normal, fiquei olhando para o teto por horas. Minha mente não para. Continuei repetindo as palavras que Tom havia escrito sobre ela e eu. Era apenas uma história, eu disse a mim mesmo, um exercício de criatividade, um jovem com uma grande imaginação. Mas não importava quantas vezes eu tentasse me convencer, havia algo mais profundo que me afastava, algo inegável. Porque eu sei o que é escrever algo que vem do coração. Eu sei a diferença entre ficção e confissão. E não posso ignorar os sentimentos que isso me dá. Eu não senti nada por dentro. Faz muito tempo que não nos vemos. Há algo muito perigoso nisso. E naquele perigo eu me senti vista, não como a pessoa que eu era antes, não como a versão de mim mesma que eu tentava apresentar ao mundo, mas como a mulher que sou agora, cansada, sozinha, faminta por afeto, desesperada por atenção. E Tom percebeu.
A culpa me atingiu de forma rápida, brusca e imediata. Não tenho permissão para sentir esses sentimentos. Ele era meu filho, um menino que havia perdido a mãe, alguém que eu deveria guiar, proteger e amar inocentemente. Virei as costas para Daniel e olhei para suas curvas. Item, olhe para trás. Tente se lembrar da última vez que ele me tocou, que ele realmente me tocou, não por obrigação, mas por desejo. Não me lembro. No nosso último aniversário, ele esqueceu, só voltou para casa meia-noite, disse que tinha uma reunião, me trouxe comida fria e desculpas esfarrapadas, nem cartão, nem flores, nem beijos. Passei aquela noite sozinha no sofá, assistindo a vídeos antigos de casamento, tentando me convencer de que talvez estivéssemos apenas passando por um momento difícil. Mas os tempos difíceis não deveriam durar anos. E as noites se tornaram insuportáveis. Eu menti. Item ao lado de um homem que nem sequer me olhou. Meu corpo estava a poucos centímetros do dele, mas eu sentia como se estivesse do outro lado do mundo. Às vezes vou ao banheiro e me olho no espelho, sem maquiagem, sem luz fraca, só eu. E o que eu vi foi uma mulher desaparecendo lentamente. Minha pele parece cansada e meus olhos estão opacos. Quando meu sorriso aparece, parece que pertence a outra pessoa. Tentei com todas as minhas forças ser suficiente, apoiar, ter paciência, entender. Mas entender o tempo todo está começando a parecer muito. Item como invisível. E então chegou esta carta, um presente silencioso e inesperado de um homem que tinha todos os motivos para estar arrasado, mas que de alguma forma conseguiu entregar algo lindo. Desde então, comecei a olhar para isso de forma diferente, não porque eu quisesse, mas porque não conseguia evitar. Na manhã seguinte, encontrei-o na cozinha, servindo-se de café. Ele olhou para mim por um segundo e algo aconteceu entre nós. Nada foi dito, mas não adiantou. Notei sua gentileza, a maneira cautelosa como ele se movia, a maneira doce como ele falava comigo. Aqui está seu parágrafo com pontuação adicionada de forma natural e apropriada. Item acho que nota a maneira como ele me escuta quando falo, a maneira como ele espera minha resposta, a maneira como ele ri quando conto piadas bobas. Não uma risada educada, mas uma risada verdadeira, do tipo que aquece meu peito. Fazia muito tempo que não ouvia uma risada tão alta nesta casa. Tentei manter distância, concentrar-me nas tarefas domésticas, em qualquer coisa que me impedisse de chegar ao limite. Eu me senti deslizando em direção a ele, mas quanto mais eu tentava evitá-lo, mais viva eu começava a me sentir. É horrível admitir, mas é a verdade. Pela primeira vez em anos, eu sinto. Item acorde para o meu corpo, para os meus pensamentos, para como eu me sentia quando o amor era novo, quando a atenção era doce, quando o desejo não era pecado. Era um presente, e isso piorou ainda mais o constrangimento. Por que tipo de mulher se sente viva por algo assim? Comecei a questionar tudo. É só a solidão, ou os anos de negligência estão me afetando, ou estou tão machucado em alguns lugares há tanto tempo que até a menor gota de calor parece fogo? Eu disse a mim mesmo que Tom não tinha ideia do que estava acontecendo. Talvez seja sorte, talvez eu esteja projetando, talvez... Item estou apenas pensando demais em algo que não é verdade. Mas então eu peguei olhando para mim novamente, e seu olhar não era infantil, não era confusão, não era coincidência. É compreensão e, de alguma forma, nessa compreensão a gentileza também. Não luxúria, não manipulação, apenas presença, uma presença que eu ansiava. Lembro-me de passar por ele no corredor, nossos ombros se tocaram levemente, mas foi como se eu tivesse tocado em uma corrente elétrica. Naquela noite não consegui dormir mais. Pensou na carta, na voz dele. Item como ele fala para se sentir próximo de alguém novamente. Isso tocava na minha cabeça como uma melodia da qual eu não conseguia escapar, e comecei a me perguntar se algum dia eu voltaria a ficar perto de alguém. Não fisicamente, ainda não, mas emocionalmente, para ser compreendido, para ser desejado. E eu me odeio por querer isso, mas eu quero mesmo assim. Depois daquela carta algo mudou, não só em mim, mas também nele. Tom começou a aparecer na cozinha com mais frequência, não mais apenas por perto, mas simplesmente ali, encostado na mesa enquanto eu picava vegetais, se oferecendo para mexer a panela, fazendo perguntas sobre o que. Item eu fiz isso, mesmo que ele já soubesse a resposta. Havia algo silencioso na maneira como ele se movia, como se ele não quisesse quebrar o espaço, mas apenas existir comigo. Às vezes, ele me tocava, uma mão roçava delicadamente minhas costas enquanto ele pegava um copo, um ombro roçava no meu enquanto estávamos um ao lado do outro. Sempre involuntário,
sempre casual, mas cada toque não está no ar, em mim. Uma noite eu estava sentado no sofá e trocando o canal da TV. Daniel estava atrasado para o trabalho novamente, eu nem perguntei o porquê. Tom entrou segurando um cobertor e perguntou: Item, quero ver um filme. Eu disse: ok. No começo, não nos sentávamos nem muito distantes, nem muito próximos. Mas o filme era longo, a sala estava fria e, em certo momento, a distância entre nós se dissolveu. Meus ombros estavam próximos aos dele, nossos joelhos se tocavam e ficamos assim por 2 horas. Nenhum deles se moveu ou disse nada. Eu podia sentir seu calor ao meu lado, não muito apaixonado, apenas firme e confiante. Em determinado momento, virei-me um pouco e nossos rostos ficaram mais próximos do que o necessário. Ele olhou para mim, e eu olhei de volta para ele, e juro que me senti. Item é como se o tempo tivesse parado, mas nada acontecesse. Depois que o filme terminou, ele se levantou e simplesmente disse: obrigado. Ele foi embora assim mesmo, mas sua voz era suave, estranha, como se ele quisesse dizer mais, mas não conseguisse. Alguns dias depois jantamos juntos. Daniel está em viagem de negócios, participando de uma conferência de 2 dias. Quando ele saiu, ele apenas me deu um beijo na bochecha. Estou cozinhando novamente, só para nós 2. Tom me ajudou a limpar a mesa. Notei que seus dedos tocaram os meus quando ele me passou o garfo. Não de propósito, mas também não foi totalmente por acidente. Nós Sentent-se comme à devagar, converse. Ela começou a se abrir, falando sobre sua mãe, como a casa estava diferente agora. Ele sentia a falta do cheiro do perfume da mãe, do zumbido dela na cozinha, do calor que antes permanecia nos cantos das paredes. Ele disse que às vezes esquece a voz da mãe e é isso que mais o assusta. Eu escutei, realmente escutei, não porque me sentisse obrigada, mas porque queria carregar esse fardo com ele. Depois de um momento de silêncio, ele olhou para mim e disse: às vezes eu só queria poder sentir esse calor novamente. E eu assenti. Item porque eu também. Depois do jantar, sentamo-nos à mesa, conversamos e contamos histórias um ao outro. Nada romântico, apenas sincero. Então, por um momento, não dissemos mais nada. Nossos joelhos se tocaram novamente, dessa vez debaixo da mesa. Desta vez nenhum de nós se separou. Ele estendeu a mão e a colocou gentilmente no meu ombro. Não é ousado nem inapropriado, mas muito íntimo. E enquanto ele apertava, senti algo explodir dentro de mim. Naquela noite não consegui dormir. Fui até a cozinha para fazer um chá, tentando acalmar a tempestade no meu peito. Luz. Item, mas eu vi. Tom estava sentado ali, à mesa, com uma lâmpada acesa que lançava uma suave luz amarela ao redor dele. Ele olhou para mim e sorriu, dizendo que também não conseguia dormir. Ficamos em silêncio por um tempo, cada um com uma xícara quente na mão, fingindo que o silêncio não dizia mais do que podíamos. Então, de repente, ela olhou para mim e disse: você também merece ser visto. Essas palavras simples, mas claras, partiram meu coração. Eles conseguiram passar por todas as camadas de defesa que passei anos construindo. Eles iluminam cada canto frio dentro de mim, onde eu esqueci como é ser visto. Porque é isso que sempre me faltou, não atenção, não afeição, apenas reconhecimento visto, não através, não comunicado, mas de dentro. Eu queria responder, agradecer, dizer também, dizer alguma coisa, mas fiquei com um nó na garganta. Tudo o que consegui fazer foi concordar. Naquela semana, então, quase não nos falamos mais, não porque estávamos com raiva, mas porque havia algo entre nós. Item começa a bater sem palavras, há uma eletricidade agora inexpressa, sempre presente. Então, uma noite, ele passou por mim no corredor. Não nos tocamos, não paramos, mas pouco antes de ele virar a esquina para subir as escadas, ele olhou para trás e disse, quase baixo demais para ser ouvido: essa carta não é um romance. Então ele desapareceu na esquina, deixando entre nós um ar denso com tudo o que deixamos de dizer. Fiquei ali, paralisado, meu coração batendo tão forte que eu podia senti-lo na ponta dos meus dedos. Eu não me mexi, apenas fiquei ali parado e... Item saiba que as coisas são diferentes. Agora tudo começou com um trovão, um estrondo lento à distância que se espalhou pelo céu como um aviso. O tipo de tempestade que não vem com violência, mas se aproxima lentamente, silenciosa, paciente, pesada. Daniel ligou cedo naquela noite, dizendo que as estradas perto da rodovia estavam inundadas e que ele estava preso no escritório. Ele me disse que eu não precisava esperar,
como se isso fosse apenas mais um inconveniente, como se sua ausência significasse nada mais do que uma mudança nos planos para o jantar. Mas eu sabia que não esperava que ele voltasse para casa, não mesmo. Luzes piscantes. Item uma vez por volta das 7, depois outra vez por volta das 8. Quando a energia acabou completamente, a tempestade nos atingiu. A chuva batia na janela, como se estivesse tentando entrar. A casa toda estava escura, exceto pelas velas, que eu tinha acendido mais por hábito do que de propósito. Desci as escadas lentamente, descalço, porque meus pés estavam frios. O ar cheirava a chuva e a algo mais doce, como canela. Não sei porquê, talvez seja lembrança, talvez seja algo que eu imaginei. Fui até a cozinha e ele estava lá. Tom, sem camisa. Item de pé no balcão, com uma vela ao lado, a chama projetando sombras suaves em sua pele. Quando ele me ouviu, ele se virou e, por um momento, nenhum de nós disse nada. Ele sorriu docemente e disse: "Obrigado pelo jantar." Eu a senti. Nem lembro que cozinhei, algo simples, acho que algumas sobras. Mas ele falou como se eu tivesse lhe dado mais do que comida, como se eu tivesse lhe dado um momento de paz no meio da tempestade. Atravessei a cozinha e sentei-me à mesa, com a vela entre nós. Meus dedos correram pela base da árvore. Item porta-copos, não consigo olhar nos seus olhos. Meu peito estava tão cheio e minha garganta tão apertada. Então eu disse gentilmente: "Você já sentiu como se estivesse desaparecendo?" Ele não respondeu imediatamente, então continuei falando. Tento ser uma boa esposa. Eu faço o que tenho que fazer, limpo a casa, cozinho, pergunto como foi o dia dele, sorrio quando ele nem tira os olhos do celular. E eu ainda sinto que estou desaparecendo, como se a cada dia uma pequena parte de mim estivesse desaparecendo. Eu não queria dizer nada, mas tudo saiu como uma onda, honesto, sem filtro. Eu me sinto invisível, sussurrei. Item como uma sombra caminhando por uma casa que não me pertence. E então comecei a chorar, não soluços, apenas lágrimas silenciosas, do tipo que caem aos montes, do tipo que você não consegue parar quando começam. Ele caminhou para frente, lentamente, sem pressa, sem drama, apenas com calma. Quando ele chegou até mim, ele se agachou ao lado da cadeira, com o rosto na altura do meu. Ele estendeu a mão e enxugou a lágrima da minha bochecha. Seus dedos eram quentes e quando ele olhou para mim não foi pena, mas compreensão, uma compreensão verdadeira e profunda, sem palavras, apenas presença. Não sei quanto tempo ficamos. Como o momento da vida. Fora dos muros a tempestade rugia, mas dentro deles a calma reinava. Então eu me inclinei para a frente, ou talvez ele tenha feito isso, ou talvez nós dois tenhamos feito isso. Foi um beijo inesperado, sem a menor audácia, delicado, um beijo lento e trêmulo, como uma pergunta feita sem palavras. Seus lábios tocaram os meus, como se pedissem permissão, e os meus responderam antes que eu pudesse pensar. Eu não recuei, eu não parei. Porque naquele momento eu não me sentia invisível. Sinto-me real, completa, vista, desejada, viva. E tudo mais. E tem títulos, moral, regras, tudo desaparece no barulho da tempestade e na luz bruxuleante das velas em nossa pele. Nós nos beijamos como se fossemos as duas últimas pessoas no mundo, sem promessas, sem explicações, apenas duas almas quebradas encontrando algo uma na outra que não sabiam que precisavam. Quando acaba, não conversamos. É evidente. Ficamos ali, o silêncio mais alto que o trovão. E naquele silêncio, percebi que nunca mais poderia voltar. A manhã seguinte foi tranquila, mas não o tipo de tranquilidade que transmite paz. Não, é uma diferença. Item grosso, pesado, desconfortável. Acordei antes do sol nascer, meu corpo estava parado, minha mente estava em turbulência. Não sei onde Tom está. Não o ouvi sair da cozinha, não o ouvi subir as escadas. Só me lembro de estar sozinha no escuro depois do beijo, com as mãos tremendo e o ar ao meu redor frio e rarefeito. Agora, na luz da manhã, tudo parecia tão normal, tão brilhante, como se o mundo não tivesse notado o que fizemos, como se nos desafiasse a fingir que nada havia acontecido. Eu me movia pela casa como um fantasma, evitando o corredor perto do quarto dele, incapaz de reagir. Item verifique se ele está acordado. Eu realmente não sei o que dizer. Não consigo nem me olhar no espelho. Tenho medo de ver alguém que não reconheço mais. Por volta das 9 horas, ouvi sua porta se abrindo e seus passos descendo as escadas. Ele não foi até a cozinha, apenas passou por ela. Eu o vislumbrei pelo canto do olho, camiseta,
cabelo levemente molhado, limpo, calmo. Mas ele não olhou para mim nem uma vez. Doeu mais do que eu esperava. Não conversamos muito naquele dia, apenas frases curtas, passe o sal, coisas assim. Mas, o silêncio entre nós parecia conter cada respiração da noite anterior. Não consigo comer, meu estômago embrulha só de pensar em comida. Continuei tomando chá quente e fingindo que estava bem. Então veio o barulho. Fiquei com medo que o carro de Daniel parasse na garagem. Senti como se alguém tivesse acendido uma chama na minha pele. Ele chegou sorrindo, falando sobre o trânsito, o trabalho e como a tempestade estava terrível. Ele me beijou distraidamente na bochecha e depois me agradeceu por manter a casa limpa. Eu sorri, ou pelo menos tentei, mas pude sentir meus músculos se contraindo. Não me lembro por quê. Ele não percebeu, claro que não percebeu. Ele nunca percebeu. No jantar, Tom sentou-se à minha frente. Daniel falou o tempo todo, resumindo uma apresentação que havia feito. Concordo quando necessário e sorrio quando devo sorrir. Tom permaneceu em silêncio, mas eu senti que ele estava me olhando quando Daniel desviava o olhar, quando ele pegava sua bebida, quando ele checava seu telefone. Nem sempre o suficiente para me causar arrepios. Ele estava me olhando com culpa, arrependimento ou outra coisa. Esperança? Eu não conseguia falar e isso me assustou ainda mais. Tem mais do que qualquer outra coisa. Porque eu nem sei como me sinto. Não chorei, não tremi, não me senti entorpecida. Eu estava tenso, como se cada barulho na casa fosse alto demais, cada movimento atrás de mim me fazia tremer. A batida da porta do armário fez meu coração disparar, o ranger das tábuas do assoalho fez minha cabeça girar. Fiquei esperando que alguém soubesse. Daniel disse alguma coisa, Tom gritou para a parede. Eles se beijaram à luz de velas enquanto eu estava fora. Mas nada aconteceu, nada de especial. Em vez disso, Tom começou. Útil, útil demais. Reaquecer a louça depois do jantar, tirar o lixo sem pedir, enxaguar a cafeteira antes de tocá-la. Ele permaneceu na cozinha, mas não como antes. Há uma força suave nisso, como se ele estivesse compensando demais, como se estivesse tentando reescrever algo que já foi escrito. Daniel o elogiou por ter se esforçado, chamando de líder maduro, e eu simplesmente assenti, com o coração disparado. A tensão entre mim e Tom nunca parou, apenas mudou. Torne-se a sombra que segue. Andávamos pela casa, pelos corredores, perto da mesa, em espaços onde nossos corpos uma vez se tocaram acidentalmente e agora deliberadamente não se tocam. Mas o mais difícil é lembrar. Lembro-me do silêncio que compartilhamos antes da tempestade, lembro-me do jeito como ele me olhava como se eu fosse importante. E isso torna a vergonha ainda mais devastadora. Que tipo de mulher se sente sozinha quando está no mesmo ambiente que o marido e é vista pelo enteado dele? Que tipo de mulher deixa um único momento reescrever o mundo inteiro? Toda vez que Tom olha para mim quando Daniel não está olhando, eu sinto como se eu estivesse. Fica em pé sobre uma corda fina esticada sobre o fogo. Não sei se ele quer conversar, esquecer ou continuar de onde paramos. E eu não sei o que quero, não realmente. É que uma parte de mim, algo profundo e enterrado, despertou e não quer voltar a dormir. Isto é amor? É uma necessidade? Isto é um abuso de poder? Continuo me fazendo as mesmas perguntas e nunca gosto das respostas. Como nenhum deles melhora as coisas, nenhum deles pode desfazer o que aconteceu. Eu cruzei uma linha que nunca poderei desfazer. E não foi só o beijo, foi tudo. Isso leva a cada desejo silencioso, a cada olhar longo, a cada momento em que me permito desejar algo. Eu deveria tê-lo rejeitado, mas não o fiz. Deixei-a crescer, regue-a com sua solidão, alimente-a com seu silêncio. E agora está dentro de mim, é parte de mim. Há dias em que fantasio em fugir, deixar apenas uma mala, entrar no carro e desaparecer, deixando para trás um bilhete sem explicação, apenas o ar, a chance de respirar sem o peso da culpa pesando nas costelas. Em outros dias, eu imaginava contar tudo para Daniel, desabafar com ele e implorar. Para ser perdoado, sei que não mereço. Observando os pedaços de nossas vidas caírem no chão e finalmente dizendo, é verdade, você está feliz agora. Mas na maioria das vezes finjo que isso nunca aconteceu. Eu acordo, faço café da manhã, dobro minhas roupas, sorrio quando Daniel me beija na bochecha e diz que vai se atrasar novamente. Eu ri das piadas de Tom enquanto nos cruzávamos no corredor. Eu finjo muito bem. Mas fingir não resolve o problema. Tom está bem? Ele está realmente bem?
Ele sabe o que está fazendo, o que está convidando, ou não. Item apenas um cara procurando por algo quente, algo seguro, confundindo dor com desejo, ansiando por conexão? Estou apenas preenchendo o vazio deixado pela mãe dele, ou é realmente ele quem me quer? E que resposta me fará sentir pior? Penso naquela noite mais do que deveria, penso na ternura dele, na maneira como não me senti mal naquele momento, na maneira como suas mãos ainda estavam no meu rosto, na maneira como meu corpo se apoiava no dele sem hesitar. Eu disse a mim mesma que era apenas um momento de fraqueza, mas a verdade é que eu ainda o queria. Aquele beijo despertou algo em mim que eu. Esse pensamento já desapareceu há muito tempo. Isso me faz sentir como uma mulher novamente, não apenas uma esposa, não apenas um papel, mas uma mulher. E essa é a parte de mim que eu odeio porque eu quero isso. Porque mesmo agora, quando tudo acabou, quando eu deveria estar envergonhada, confiante e fechada, eu ainda quero sentir esse sentimento novamente. Eu ainda quero vê-lo assim novamente. E eu não podia contar a ninguém, então levei comigo. Eu o carrego no meu corpo, no meu silêncio, no meu jeito de me movimentar nesta casa, antes fria e agora como se estivesse me observando. Até as paredes agora transmitem uma sensação de julgamento, exatamente como elas são. Ao passar pelo riacho, o silêncio ficou pesado demais em alguns cômodos. É como se a casa soubesse, como se lembrasse. E eu me pergunto se Tom se lembra disso ou se ele se mudou. Se para ele foi apenas um momento fugaz, uma fronteira ultrapassada e abandonada. Mas de vez em quando eu pego olhando para mim, só por um momento, e vejo aquela lembrança, aquele peso, as mesmas perguntas que eu me faço na minha cabeça. Eu os vi brilhar em seus olhos. Eu me pergunto por quanto tempo poderemos viver assim, agindo normalmente, sorrindo em meio aos escombros, esperando a culpa desaparecer ou a verdade vir à tona. Não tenho certeza do que vem primeiro. Nunca contei a ninguém antes, nem a um amigo, nem a um psicólogo, nem a mim mesmo. Mas agora que tudo foi revelado, não sei se devo me sentir aliviada ou envergonhada. Provavelmente ambos. Ainda não sei o que aquela noite realmente significou, se foi um momento de fraqueza ou o primeiro momento de honestidade que tive em anos. Não sei se sou o vilão ou a vítima do meu vazio. Não sei se Tom viu a mulher que queria ou simplesmente alguém a quem se agarrar quando o mundo ficou muito frio. E eu não. Você sabe o que mais te assusta, o que fizemos ou o quanto você quer sentir essa sensação novamente. Você faria o mesmo se sentisse invisível, sem amor, intocado por anos? Se alguém olhasse para você como se você fosse importante, como se ainda estivesse vivo, você diria não ou diria sim, como eu fiz. Não preciso ser julgado, já fiz o suficiente sozinho. Mas eu queria saber o que você acha que eu deveria fazer agora. Você confessa? Você o enterrou? Finja que nada aconteceu, enquanto tudo que você pensou que fez vai para o lixo? Comente abaixo o que você achou. É isso? A traição nasceu da fraqueza ou a verdade oculta finalmente veio à tona? E se você quiser ler mais histórias como essa, assine nossa série sobre traições chocantes. Porque toda semana vamos aonde outros não vão, aos cantos silenciosos de corações partidos. Às vezes, a traição mais profunda não é o que você dá aos outros, mas o que você dá à sua própria alma. E a parte mais difícil geralmente começa com algo como o amor. Então tenha cuidado com o que você diz sim. Principalmente quando parece salvação. Então nossa história termina aqui. Obrigado por seguir. Esperamos que esta história tenha lhe proporcionado momentos interessantes e relaxantes. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para que eles possam assistir juntos. Deixe seus comentários e impressões na seção de comentários abaixo. Estamos ansiosos para ler seus comentários positivos e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder as outras histórias interessantes que publicaremos. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.